E aí é uma delícia a gente falar de liderança, podendo olhar numa perspectiva mais humana. Acho que a gente está precisando demais disso para a nossa vida. Em todos os Verdade. aspectos. Uhum. E aí, eu vou te chamar de Adri, já comecei falando. Por favor, adoro. E aí, Adri, vou querer então que tu conte um pouquinho de ti para nós, do teu trabalho, e depois a gente segue o baile. Perfeito. Ai, gente, que honra estar aqui com você ao vivo. É um presente mesmo a gente poder conversar aqui, tendo outras pessoas acompanhando, né, essa aglomeração virtual. Ela preenche um pouco, né, da gente não estar podendo se abraçar, se encontrar ao vivo, né? Então, é realmente um presente, tudo que eu tenho vivido nesse período, principalmente. Mas eu já tenho, né, 5 anos de trabalho online, né? Tem 5 anos que eu transferi o meu trabalho físico em consultórios, clínicas, pro mundo online, né? E realmente é presente atrás de presente, as vidas que eu afeto positivamente, que eu tenho a honra de afetar, e as vidas com as quais eu sou afetada positivamente. Então, a proposta lá da afetoterapia é, claro, oferecer carinho, oferecer abraço, afago, muita amorosidade, mas eu fortaleço muito a ideia de que o afeto que eu apresento é muito sobre autorresponsabilidade, da gente cuidar da nossa via de comunicação quando a gente está nas relações. Então, é muito sobre a nosso respeito, né? Sobre nós, a saúde e o sucesso das nossas relações, né? A gente não pode mudar o outro, né, Nê? E aí a gente empaca muitas vezes nisso. Mas quando a gente decide pegar o caminho de afeto, né, que eu falo muito no projeto, e decide cuidar da nossa via de comunicação, do nosso afeto aqui, do nosso estoque, da gente, da nossa forma de comunicar, a gente transforma as nossas relações de um jeito muito poderoso e positivo, né? Então, essa pandemia, né, o que a gente está vivendo hoje, super inesperado, imprevisto, acabou potencializando o meu trabalho online, porque pessoas que ainda não faziam acesso à internet, não faziam busca por terapeutas de forma online, passaram a fazer isso por uma questão de circunstância e viram que existe muito afeto virtual. A gente consegue chegar um no outro, né? Através da tecnologia, que bom que as temos. E hoje, a seu convite, né, a gente pensou em focar o nosso papo em liderança, falar sobre química que funciona, e química é transformação. Liderança é uma transformação de ponto de vista, né, das relações, com foco em guia, com foco em líder, né, pessoas que inspiram e que afetam positivamente, como eu falo no trabalho. Então, para mim, tem que ser com afeto. Tem que ser através do afeto que a gente refaz, reedita, repensa essas nossas relações todas, né? Pra gente viver melhor. Com certeza. E Adri, assim, ó, por que eu pensei em te trazer, né, para essa conversa? Porque eu percebo, assim, pelas relações, pelas conversas que eu tenho, e até aqui acompanhando os trabalhos dos profissionais via redes sociais, internet e tudo mais, eu percebo que estamos falando muito em transformação. Acho que 2020 tem sido o ano que está aquecendo, né, pelo menos essa discussão, trazendo a consciência, me parece, assim, né, a necessidade de olharmos para nós e automaticamente, né, passarmos por um processo de reflexão, de tentativas de melhoria, de se dar conta, para que a gente possa transferir para os demais, né, para os outros ao nosso redor, assim. E aí termos aí uma expectativa e uma torcida para que realmente possamos aprender algo mais humano nesse momento, né? Pelo menos é o que eu desejo
e percebe muitas pessoas isso. E aí, Adri, por que eu pensei muito em ti, assim? Porque ainda nos deparamos com alguns paradigmas meio antigos, assim, relacionados à liderança e ao comando, né? Aonde daqui a pouco o líder não pode se mostrar frágil, o líder tem que cuidar para que as pessoas não passem por cima, né? Às vezes a demonstração de afeto é entendida como fragilidade. Fraqueza, isso. Né? Fraqueza. E não sei, eu penso justamente o contrário. Mas parece que as pessoas precisam entender um pouquinho melhor isso. Eu não sei se tu também percebes assim como eu estou trazendo. Muito. Até queria dizer sobre isso, né? Quando você entrou em contato e com toda a série de lives, inclusive parabéns pelo movimento, né? Pela iniciativa linda, através do seu projeto, do seu trabalho, que também é incrível, de falar sobre isso, de despertar, de lançar sementes, né? De inovação e outro olhar para tanta gente. Acho tão necessário isso, tão fundamental. E acho que quando você entrou em contato, né, eu fiquei olhando, né, nossas conexões. E aí eu falei, gente, tem realmente tudo a ver a gente pensar sobre como as coisas sempre foram conduzidas, né? Como cultural e socialmente, né? Coisas que se achavam muito certas, de muito resultado, de muita potência. Hoje a gente já está vendo que caiu por terra um monte desses padrões, dessas coisas pré-estabelecidas, e a gente vê que, na verdade, o que existia, né, Linda, era ou um excesso de autoridade, uma tendência ao autoritarismo muito firme, que é isso que você falou. Um chefe não pode demonstrar fraqueza nem vulnerabilidade, muito menos dar confiança para os que são subordinados a ele e tal. Ou um outro lado de quem estava tentando sair desse caminho de excesso de autoridade, caindo para o autoritarismo, um lugar muito aberto, onde a permissividade, né, reina, e aí a pessoa não consegue liderar, não consegue estabelecer a autoridade que ela precisa ter, porque também entrou numa conexão em excesso ali e não consegue achar um caminho de condução de quem está subordinado a ele, por também se perder nessa confusão dos extremos, né? Então, eu ofereço muito a proposta do caminho do meio, né? Do caminho de afeto, onde a gente equilibra autoridade e afeto. A gente equilibra a mensagem que a gente quer transmitir, que afeta positivamente, que inspira o outro a ser melhor, que transforma, mas com muito afeto, com muito respeito a quem ele já é, com muito respeito a nós mesmos nesse processo, né? Então, o equilíbrio das forças, eu acho que é sempre uma química que funciona, é sempre uma combinação que dá certo para os dois lados de qualquer relação, né? Porque quando há desequilíbrio, um lado está mais que o outro, é sempre compensação e negativo para um dos dois, né? Quando há equilíbrio, os dois se sentem numa relação horizontalizada, respeitosa mutuamente, o afeto acontece de forma fluida, né? Ô Adri, e nesses anos assim de estudo e de atendimento aos pais, aos filhos, enfim, como é que tu percebes assim, certamente tu atendes pessoas que tenham bastante dificuldade para demonstrar afeto, né? Enfim, em função da sua história de vida, né, e tudo mais, e com receios, medos, né? Como é que tu conta para nós um pouquinho, assim, se é possível, mas como é que tu lida com essa questão, né? Como é que essa pessoa começa a deixar cair, né, as couraças e se abre para um relacionamento mais saudável, né? Perfeito. Acho que você falou a chave do que eu acredito, que é a história de vida de cada um.
Quando a gente olha para a nossa própria história, com curiosidade, querendo investigar ali, com coragem também, né? Porque não é nada fácil. E Sim. a gente decide fazer esse caminho de volta pra gente e fala, não, deixa eu investigar aqui de onde vêm meus conceitos que eu já tenho, né, estabelecidos aqui, de onde vêm meus preconceitos também, de onde vêm meus medos, de onde vêm minhas inseguranças, de onde vem o que eu acho que é amor, que é relacionamento, o que eu acho que é trabalho, né? De onde vem? E aí a gente investiga a nossa própria história, a gente fica mais fortalecido, porque a gente encara nossas forças e nossas fraquezas com consciência, como você mesmo trouxe. A consciência de quem a gente ajuda a gente a comunicar o que a gente sente e o que a gente precisa. Quando a gente comunica melhor o que a gente sente e o que a gente precisa, a gente dá a chance para o outro nos ajudar a conseguir ficar bem e do outro se expressar também no que ele sente e o que ele precisa, né? Então, o que eu sempre sugiro, e aliás, é muito bom você ter, agradeço o gancho, para eu contar um pouco de como o afetoterapia ele foi se transformando, né? Porque eu tenho 16 anos, vou fazer de atendimento clínico a pessoas com deficiências e famílias, né? Principalmente crianças e suas famílias. E eu comecei um trabalho muito na linha da fonoaudiologia, recebendo a criança, né? Então eu fazia o atendimento da criança, dava orientação aos pais e tudo. E aí eu fui ficando desconfortável com isso, de falar, gente, essa criança, ela faz parte de um sistema, né? Ela não vem sozinha e única, ela traz uma história. E ela traz os pais junto, né? E aí eu fui fazer estudos, né? Principalmente na primeira abordagem que eu fui estudar, além da fonoaudiologia, que é o DR for Time, uma abordagem americana de desenvolvimento infantil, onde eles constroem o nosso trabalho muito mais baseado em atender, né, e cuidar dessa família inteira e não da criança que chega pra gente. Então, são os pais dentro da sala de terapia, é outro processo de trabalho. A gente, com muito mais coparceria do que a gente da ação e os pais só recebendo, né, aquele conteúdo. Não, eles bem ativos. E nisso que a gente deixa os pais bem ativos, com o que a gente se depara, né? Com as questões de criação, sabe? A gente vai vendo como que os pais lidam com a criança sendo criança. Além da deficiência, além da questão que trouxe elas no consultório, né? E aí, Nê, eu fui estudar disciplina positiva por causa disso. Eu falei, gente, então tá, eu tô nesse caminho de estudar as patologias, de ajudar as deficiências, de encontrar um caminho de comunicação para elas se expressarem. Mas se eu não cuidar da via de comunicação do adulto, se eu não auxiliar também o adulto que interage com ela, eu não estou fazendo um trabalho completo, né? E aí, quando eu somei a disciplina positiva para crianças com deficiência no meu trabalho, eu falei, pronto, é isso que traz a transformação completa. Claro que ainda continuo estudando, inclusive a comunicação não violenta veio também desse processo. Que a gente vê, né, Nê, que a gente precisa olhar para a nossa forma de comunicar os nossos sentimentos e necessidades, para a gente permitir que o outro também tenha um caminho seguro, saudável, para comunicar os dele, né? É isso, é muito fantástico isso. E tem tudo a ver com a comunicação não violenta, né? Proporcionar uma atmosfera, talvez, de confiança, para que, assim, né, ao nos abrir, ao comunicar de forma adequada nossas necessidades, nossos receios, que a gente também possa escutar, né, o outro comunicando as suas necessidades e os seus anseios e receios, né? E transformar uma atmosfera mais positiva, um ambiente mais positivo de troca, né? Acho que isso que maravilhosa. Trouxe outro gancho incrível. Essa palavra ambiente. A gente é ambiente. A gente é ambiente das próximas gerações. E a gente é ambiente de todas as relações da nossa vida. Então,
que ambiente a pessoa encontra quando encontra com a gente, né? A proposta da gente afetar se cuidar para afetar positivamente o outro, é sobre isso, assim, como que eu tô nas relações, né? Eu promovo no outro encorajamento, empoderamento, motivação, energia vital, né? Disposição, ou eu promovo desesperança, né? Desmotivação, cansaço, desespero. O que eu estou transmitindo na minha forma de comunicar, no meu estar, né? No meu ser no mundo, para as minhas relações. E quando a gente assume responsabilidade pela nossa via, eu vejo demais transformação em todas as minhas relações. Assim, você vai vendo, né, que a gente falou, não é possível e a gente precisa parar de tentar, inclusive. Exato. Porque é desrespeitoso tentar. Né? Que é o preconceito específico em relação às pessoas com deficiência, ensina muito a gente parar de tentar mudar o outro com o que a gente acha que é melhor para ele. Com o que a gente decidiu que vai melhorar a qualidade de vida dele. Só ele pode saber o que é melhor para ele e do que ele realmente precisa, né? E como ele se sente. Quando a gente é um profissional de saúde e educação e pais, né, de uma criança que é desafiadora de comportamento, né, que apresenta um desenvolvimento atípico e a gente vai precisar aprender junto com ela, né, como estar no mundo, nossa, é impressionante como a gente precisa aprender com esses processos de que é uma nova forma mesmo de crescer, é uma nova forma de se comunicar, de estar no mundo, né? E vamos aprender juntos, né? Eu não vou te encontrar com nada pronto aqui, fechado, onde você vai ter que se encaixar aqui no que eu acredito que é bom para você, no que, né, eu já sei, eu já fiz esse... Não. Tem que desconstruir isso para construir junto com o filho, junto com a criança, o jovem, né? Junto com a próxima geração, essa nova forma de se relacionar. E é tão potente, nossa. Que perfeito, que lindo, estou apaixonada por isso. E aí, Adri, o tempo inteiro que tu estás falando dessa realidade, né, crianças e pais, que para mim não é uma realidade de trabalho, a minha realidade é líderes e liderados. Sim. Da mesma forma, dá para fazer o paralelo, né? Porque muitas vezes aquele liderado, aquele subordinado, enfim, a equipe, membros da equipe estão sofrendo, né? Daqui a pouco estão, enfim, sofrendo, estão com os seus desejos também, né? Trazendo as suas relações, trazendo a sua percepção de mundo para as relações. E muitas vezes o líder impõe a sua percepção de mundo, né? Muitas vezes o líder, ele quer fazer de tudo para modificar aquela situação, aquela pessoa. Não que ele não vá ter um olhar, né, do que a empresa deseja. Eu acho que o líder acaba representando muito isso também, né? O que a empresa coloca expectativas em relação ao líder, para que ele conduza a equipe. Mas talvez antes de conduzir a equipe fielmente a empresa, ele tenha que entender o que essa equipe tem a dizer, né? Que é o filho. Como é que esse filho quer que eu chegue perto dele? O que o filho entende do mundo e da vida, né? Para que a gente troque. Daqui a pouco a minha percepção, eu posso ter a diretriz, mas necessariamente eu não vou ter a resposta. Eu vou precisar de ajuda para a resposta. E uma forma de conseguir ajuda é poder ser mais sensível, talvez, ao outro, não sei, né? Poder desenvolver esse aprendizado. Deixa eu aprender contigo, deixa eu te estudar, deixa eu... Isso! Deixa eu conhecer a sua visão de mundo também, como você está interpretando o que está acontecendo, e eu poder aprender com isso também, né? Isso é de uma riqueza, e isso é envolver o outro
seja filho ou seja a relação de trabalho, no que está acontecendo, né? No problema que a gente quer solucionar. Então, o filho ou quem está sob comando de alguém no trabalho, ele se sente envolvido, ele entende que ele não é o problema. Temos um problema em comum e o meu líder está conduzindo a gente numa visão de mundo incrível, né? Que eu acredito que eu estou junto a resolver esse problema. E ele está muito disposto a me ouvir. Isso é de um poder. Nossa. Porque isso alimenta a criatividade, né, de quem está participando. Você tem espaço para colocar suas ideias, né? Mesmo que elas não funcionem ou que não sejam boas a princípio, você tem espaço para colocar as ideias, né? Você tem escuta. E isso, tem muitos trabalhos, você né? É valorizado, né? O você filho, é valorizado. liderado, é valorizado naquela relação. Ele não é mais uma peça, ele não é uma peça de uma engrenagem. Ele é alguém que também é potente, alguém que também transforma, não é verdade? Né? Isso, por isso que olhar para outra geração, né, com essas novas lentes, com lentes de potência, com lentes de afeto, é respeitar essa pessoa para que ela possa, no nosso ambiente, ter oportunidade de praticar as habilidades de vida que a gente quer que ela tenha como adulto. Como é que ela vai ser alguém potente no trabalho dela, vai encontrar alguém para se relacionar que seja bom para ela e tal, se ela no nosso ambiente não pode praticar esse poder pessoal? Legal. Não pode praticar essas habilidades de vida, né? Então a gente precisa ser um ambiente fértil e favorável a essas oportunidades para que o filho se sinta parte da equipe. A família é uma equipe, né, Nê? É a primeira equipe da qual a gente faz parte. E se nessa equipe a gente puder exercitar liderança, exercitar habilidades de vida importantes para a nossa vida no futuro, gente, a gente vai realmente ser um adulto pleno. Agora, se desde a infância, né, e adolescência, a gente só está recebendo mensagem negativa que destrói nossa autoestima, que a gente um dia vai ser quem a gente quiser ser, mas agora a gente tem que obedecer uma visão de um mundo, um comando do qual eu não concordo, ou eu não estou envolvida, ou eu... Gente, é uma luta, né? Uma energia. Nossa, meu Deus! E enquanto, de novo, né, Adri, enquanto tu estavas falando, eu fiquei pensando assim, na verdade, o ambiente líder e liderado deveria ser o ambiente mais seguro para que essa pessoa, primeiro, mostre quem ela é, segundo, que ela possa errar e tentar, que ela possa tentar. É o filho na família, é o liderado no grupo, junto ao líder, né? Então, a gente muda esse paradigma. A gente mostra para o liderado, a gente mostra para o filho, a gente mostra para o aluno, na sala de aula, que aquele é um ambiente seguro. E que tem tudo a ver com afeto, né, Adri? Tudo a ver com afeto. É um ambiente seguro, eu estou do teu lado, a gente não está negligenciando o resultado, a gente não está negligenciando responsabilidade. O meu filho, por mais dificuldade que ele apresente, é importante que ele entenda também que ele tem um espaço na família e que aquele espaço, a família vai ser impactada por ele. Isso então, aí. Então, se ele for agressivo, se ele for, sei lá, indiferente, se ele for irresponsável, pensando em filho, família, liderado, grupo, vai impactar no todo, que automaticamente vai impactar na harmonia da família, vai impactar no resultado da empresa, né? Vai impactar na entrega para o cliente. Então, é importante que essa pessoa saiba da sua responsabilidade. Mas, por outro lado, eu não estou te abandonando. Isso. Tu é responsável, mas eu não estou te abandonando. Eu estou contigo. Vamos aprender juntos. Chega a me arrepiar. Vamos aprender juntos. Não é verdade, Adri? Me ensina.
Eu, pai, preciso aprender e o filho precisa aprender. É uma relação de construção. Né? Isso. O grande mito, né? A grande barreira para as pessoas se comunicarem através do afeto é achar que vão perder autoridade com isso, né? De pai e mãe ou de líder na sala de aula, no consultório, na empresa. Mas é muito o contrário. O que eu vejo na minha prática, né, de quase 16 anos, atuando com famílias, é que quanto mais seguro esse adulto tá da autoridade que ele tem, autoridade, né? Não autoritarismo. Autoridade que ele tem, da influência positiva, né, que ele tem sobre o filho, sobre a vida do filho, mais ele vai conseguir transmitir isso de uma forma controlada, responsável, né? Sendo muito inspirador, um modelo muito positivo para o filho, né? Porque o filho vai sentir essa autoridade, né? Porque ele sabe, meu pai, ele tá aqui para me ensinar. Ele não tá aqui no mundo para ficar me punindo ou me recompensando, né? Ele entende que disciplinar é ensinar. Então ele tá comigo para eu aprender. E foi lindo você falar uma coisa que eu falo muito também, que é fazer as pazes com os erros do outro. A gente tem muita dificuldade com nossos próprios erros, né? Nossa, burra, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? A gente fica se martirizando tanto, né? Punição, punição. Aí com o filho, com o liderado, a gente vai pelo mesmo caminho. Não pode errar, como é que você não prestou atenção nisso? Como que você não aprende, né? Já falei 1000 vezes. Gente, quando você volta uns passos, fala assim, gente, erros são oportunidades de aprendizado, né? É um princípio da disciplina positiva esse. Ou você pensa, eu errei tentando acertar. Se eu não errar 1000 vezes, eu nunca vou acertar. Porque quem que acerta de primeira, gente? Vamos combinar que a gente precisa de alguns treinos, né? Treinamento. Tem que errar, tem que ir tentando. E aí você se coloca, como você colocou, linda, parceiro do filho, do liderado, do aluno, do paciente, é outra relação. Ele se sente com segurança de ser quem ele é, de ir tentando, né? A autoestima tá preservada, garantida nessa relação. Ele não tá mais se sentindo incapaz e menos que você. E aí ele pode entregar o melhor dele. É muito lindo, né, Adri? E aí sai daquela relação de que tu estás fazendo porque eu quero. Tu deves fazer porque eu quero. Ou porque a empresa manda, ou porque o guarda manda, sei lá quem manda. Sabe? Deus manda. Não! A gente sabe que existem autoridades acima da gente. Mas tem o nosso pensar em cima. Tem o nosso convite à responsabilidade, ao chamado. A minha entrega nisso tudo e a tua entrega. O que vai ser melhor para nós. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai encontrar um caminho que talvez não está na cartilha, esse caminho, mas que chega no resultado também. E eu acho que isso são as gerações que estão chegando e que estão nos dizendo e nos ensinando. Não precisa ser assim. A minha filha com 10 anos, 10, 12 anos, me dizia: ô mãe, as pessoas estão namorando pessoas e tu respeite, por favor. Né? Ela me ensinava isso. Acho que tá caindo um pouquinho, Adri, não sei. Tá me escutando? Oi, voltou. Sigo te ouvindo. Eu travei, mas sigo te ouvindo. Legal, deu uma falhadinha. Então eu dizia, né, minha filha com 12 anos, mais ou menos, dizia para mim: mãe, as pessoas namoram pessoas. E, por favor, tu respeita a opinião das pessoas. E eu agradecia surpreendida, porque via uma pessoa bem mais nova do que eu, me dizendo para eu repensar o meu paradigma, para eu repensar o que eu vim aprendendo desde muito tempo. E que é maravilhoso, porque a minha cabeça se abre, eu fico mais receptiva, democrática ao outro, porque o outro pode ser o que ele quiser, né? Eu posso gostar ou não gostar, mas eu vou ter que respeitar, porque é um indivíduo diferente de mim,
Exato! Fazendo escolhas para ele, né? E perfeito esse exemplo que você deu, porque se a gente pensar, querida, que a gente está o tempo todo, né, antes, na construção anterior, preocupado em Uhum. agradar ou em não agradar ou não desagradar, pelo amor de Deus, a autoridade, a gente não está com Uhum. energia em se conhecer e contribuir com o coletivo. A gente está o tempo Uhum. inteiro focado nas reações daquele outro, daquela autoridade, pai, mãe, professor, líder e tal. E aí a gente não está construindo, né, a nossa própria história em cima de uma observação mais ampla de coletividade, de sociedade, de contribuição, né, do quanto a minha parte afeta, porque eu só estou preocupada se eu vou receber Uhum. uma punição ou uma recompensa daquela autoridade, gente. Meu Deus, isso é muito Exatamente. limitante. Isso é muito É, limitante. nossa, aham. E aí a gente acaba se dando conta, porque daí, ao mesmo tempo, né, Adri, se eu Uhum. estou trabalhando, vivendo numa família para corresponder à expectativa do meu líder ou do meu Isso aí. pai, né, vamos Isso. supor, eu acabo abafando, que eu gosto muito de falar, o meu potencial Uhum. criativo, a minha Muita condição coisa. de buscar, né, de buscar novas respostas, a minha Uhum. condição de achar soluções para os Uhum. problemas, porque eu vou fazer o que tu quiseres. Sem Então questionar. eu me perco nesse jogo. Eu fico à mercê de um salário, eu fico à mercê de uma dinâmica familiar, eu fico à Uhum. mercê do meu irmão mais velho, sei lá, né? Uhum. Porque Eu eu nem entro. sei mais, eu nem sei mais o que, que eu sou mesmo, porque se eu falo não ajuda mesmo, então, Isso, né? e eu Me vou buscar um perco. trabalho, né, Nê, trazendo para o seu público, para o seu projeto, para o seu trabalho. Eu vou buscar um trabalho onde eu tenha um líder assim, que me diga o que Uhum. fazer e eu não tenha que questionar nada. E tudo bem eu não ser criativa, eu posso ficar lá só reproduzindo o que eu tenho que Sim. reproduzir. E eu não vou nem Uhum. questionar se ele usar né, ferramentas mais punitivas ou mais é, de recompensa mesmo para estimular, porque é isso que eu estou acostumado. E isso é Exatamente. muito limitante, né, querida? Muito, meu Então a Deus. gente quer que nosso filho tenha um trabalho incrível, que ele ame a escola e encontre um trabalho que ele ame também, mas a gente quer que ele estude hoje no nosso formato que a gente oferece, que tenha boas notas para ganhar um videogame, um brinquedo, que ele faça as coisas para nos agradar, porque a gente quer que Uhum. ele tire boas notas para a gente ficar feliz ou não. Que Uhum. mensagem que eu estou passando? Seja criativo e trabalhe no que você ama, estude para você? Ou estuda para Uhum. mim porque eu estou pagando a sua escola e eu estou É. mandando, você só faz estudar? E é muito pesado e limitante, Nossa, né? muito, aham. E aí, Adri, a gente acaba vindo de uma situação, de uma realidade que acaba se reproduzindo em outros grupos, né? Óbvio, Exato. né? Uhum. Como tu mesmo falou, a família é o nosso primeiro grupo, a nossa primeira referência. Se Isso. ali a Primeira gente equipe. aprende, se ali a gente aprende que a gente tem que alimentar, né, a expectativa dos nossos líderes, dos nossos pais, a gente Uhum. segue a nossa vida nessa manada, né? Nessa manada de que vamos alimentar as expectativas dos líderes e vamos fazer, né? E aí É. eu deixando de demonstrar, né, de até tem um termo aqui, transbordar, né, que o pessoal tem usado, algumas pessoas que eu conheço. Se eu deixo de Adoro. transbordar, né, a minha potência, Uhum. daí, sim, né, daí o líder fica cada vez mais carrasco e mais Uhum. autoritário, né, não de autoridade, mas de De autoritarismo, autoritarismo mesmo. e a Isso. pessoa, e a pessoa se perde, né, a pessoa deixa de se desenvolver. Linda, e se a gente pensar, tem muita conexão dessa integração trabalho-vida. A gente vai fazendo a nossa relação de trabalho muito similar à nossa relação com a nossa primeira equipe, que é a família. Então, por exemplo, eu falo sempre para os terapeutas, né? A gente que escolheu a profissão de cuidar do outro, principalmente a gente que trabalha com criança com deficiência, a gente tem muita dificuldade de cuidar da gente,
Porque a gente está tão acostumado a cuidar do outro, isso é tão natural, tão nosso, tão prazeroso, tão no de fluxo, entrega. porque a gente faz desde pequena, sem exceção, todas as mentorias que eu faço com profissionais de saúde e educação, todos são cuidadores nas suas famílias de origem. Cuidadores de Nossa. alguém, sabe? Assim, muito. E aí, como a gente se identifica total e eu falo, tá vendo? A gente escolheu esse caminho de fazer isso profissão porque é natural nosso. Só que se a gente não cuida, a gente não ganha dinheiro com o nosso trabalho, a gente se acaba em exaustão e adoece porque não sabe equilibrar o cuidado do outro com o cuidado da gente. E a gente ajuda o outro demais. Coisas que ele não precisa de ajuda, a gente vai estar lá. Sim. Então, se a gente não cuida de olhar, por isso que quando você falou a história de vida dos pais, histórias de vida nossa, para mim todas as respostas, né, que a gente precisa para evoluir, para cuidar das nossas relações, estão muito aqui dentro da gente, né? E eu até botei uma blusa hoje, ó, para o nosso encontro, da Black Lhama, da ovelha negra. Da ovelha negra da família. Porque eu gosto muito desse conceito, né, da ovelha. Eu falo que eu sou ovelha psicodélica, na verdade. Porque a pessoa da família que resolveu romper com muito respeito. Não é brigar, nem dar lição de moral nos seus próprios pais e julgar o que eles fizeram e fazem de errado e tal. Não é isso, é com respeito, né? Mas a pessoa da família que decidiu romper com os padrões de comunicação, de criação, de relacionamento que eram estabelecidos e que tinham que ser respeitados, né? Obedecidos, sem questionamento. Quando vem um questionador e fala, peraí, esse aqui não vai funcionar pra mim, esse aqui também não, isso aqui também não. Deixa eu reeditar meus afetos aqui, né? Então, na minha família, eu precisei, por um bom tempo, me afastar, inclusive fisicamente, né? Pedi um tempo mesmo para várias pessoas e tal. E aí, estou voltando cada vez mais a cada relação de outra forma e está sendo incrível reconhecer, oi, tudo bem? Novamente, as pessoas sobre uma perspectiva de, olha, agradeço, honro as suas escolhas, somos diferentes, mas a minha dessa forma, né? Então, eu acho muito poderoso quando a gente consegue fazer isso com respeito também, que eu vou só fechar com uma coisa que você falou. Quando a gente também busca um outro caminho, mais de afeto, mais de respeito mútuo, né, de respeito à diversidade, ao outro e tal, a gente também fica muito arrogante, sabe, querida? De achar que esse é o caminho para todo mundo tem que entrar nesse caminho, porque ele é muito respeitoso. Para com isso que vocês estão fazendo, gente. Agora é só o meu. E não é assim, né, querida? Não pode ser também. Exatamente. Né? Esse respeito, né, Adri? Eu acho que é um exercício, assim, ó, constante. A gente está conversando aqui. Eu não sei a tua história de vida, mas, assim, imagino que é um exercício de reflexão eterno, assim. Sim. Volta e meia, tô me dando conta, às vezes eu tô reproduzindo coisas que talvez eu não acho legal, mas eu já tô acostumada, então a gente vai no automático e acaba fazendo, né? Então eu acho que é um exercício muito, muito importante, assim, esse reconhecimento do outro pelo que ele é, né? Reconhecer o outro através do jeito dele funcionar. E pedir permissão, e perguntar para ele, e conversar, e compartilhar a dúvida. Eu tenho me dado muito conta disso, sabe, Adri? Se eu não estou conseguindo lidar com alguém, eu vou perguntar para ele, olha, tá difícil, eu não estou te enxergando. Me ajuda, sabe? Me explica. Como é que a gente pode começar de novo? Né? Como é que a gente pode, enfim... rever, né? Rever essa química, rever essa relação. Não é vergonhoso, né, Adri? Não é vergonhoso tu perguntar, não é vergonhoso tu mostrar que tu não sabes. Não é vergonhoso.
né? Acho que essa é a primeira barreira que precisa ser quebrada, né, querida? Quando a gente quebra essa de ficar sem vergonha, eu sempre falo que quando a gente vira um adulto sem vergonha, a gente ganha muito. Porque a gente brinca como a gente quiser na rua, com as crianças, a gente usa o acessório que a gente quiser e não tá nem aí para opinião alheia. A gente fala do jeito que a gente precisa e sente, né? Mas a primeira barreira a ser quebrada é essa, assim. Eu não vou me colocar fraca ou frágil se eu disser que eu não estou conseguindo, né? Me comunicar com o outro, ou ajudar o outro como ele precisa, ou entender o que o outro quer, né? E aí a gente consegue chegar no outro melhor. E é o que você falou, né, linda? Não tem como a gente também achar que tá todo mundo no mesmo momento, né? Na mesma percepção de realidades do mundo ao mesmo tempo. Tá cada um no seu momento. Então não dá pra gente chegar impondo a nossa visão do mundo, né? Porque vai ser desrespeitoso. Alguém vai falar assim, ei, pra mim não. E você tem que estar bem para falar assim, tudo bem, para você não fez sentido, né? Eu falo sempre que tem que fazer sentido no coração da gente alguma pessoa, alguma fala, alguma orientação. A gente tem que conseguir ter esse filtro, né, para saber o que é bom pra gente. E só quando a gente está conectado, né? Eu falo muito de autoafeto. Só quando a gente está muito conectado com e abastecido mesmo, nutrido de amor próprio, de autocuidado, né? A gente se comunica bem com a gente, investiga o que a gente sente, o que a gente precisa, a gente consegue permitir, né, libertar o outro de fazer A gente acaba ficando mais tolerante com o outro, né, por Adri? ele mesmo, né? Na medida que a gente... Oi, tá travando um pouquinho? Tá me escutando? Né? Na medida que a gente acaba aceitando algumas falhas da gente, rindo dos nossos erros, né? Sendo mais tolerante, mais generosa com as nossas dificuldades, a gente já consegue também ser mais generosa com a dificuldade do outro, né? Com estar ridículo, com não estar dentro das convenções, né? Porque somos todos muito parecidos. E eu acho que essa epidemia, ela veio retratar isso de uma forma bastante impactante, né? Somos muito parecidos. O rico, o pobre, o bonito, enfim, não sei nem dizer que é bonito e feio, mas, né? O alto, o baixo, enfim, são pessoas e cada uma dentro da sua realidade, da sua riqueza, né? Então, que possamos olhar para isso e todos nós buscarmos alternativas, né? E não disputa. Quem tá mais certo, quem tá mais legal, quem é mais bonito, quem ganha mais like. Virar essa chave, né, da competição para finalmente trabalhar na perspectiva da colaboração. Todo mundo tem seu papel, seu espaço, né, sua contribuição para o mundo, mas a gente ficar nesse clima, né, nessa energia de competição, sempre se comparando com o outro, para mais ou para menos, não leva a nada, não dá um passo para frente, né, em direção ao outro. Então, é realmente um momento, eu sinto, de repensar isso tudo, mas principalmente de agir diferente. Porque muita gente, eu acho que já está no movimento de reflexão e falar, nossa, né, vou ter que fazer diferente. O difícil é a ação mesmo, que é como você falou. É tanta coisa que está aqui no registro automático, né, no nosso vocabulário de ações e crenças, que a gente vai agindo, né, automático. Mas o que eu sempre proponho é que a gente mude um pouquinho todo dia, um passo de cada vez, para a gente ir fazendo viva eu a cada pequena mudança que a gente percebe dentro da gente e no entorno, né? E isso é muito empoderador também. Show. Não tem receita pronta e não tem fórmula mágica. O que tem é consciência e treino, né? Processo, consciência, né? Enfim, refazer todos os dias. Reconstruir todos os dias. Isso. E se divertir no caminho, né, Nê? O tanto que a gente conseguir se divertir, ter alegria e leveza nos nossos dias também, que também depende da gente, né? Virar essa chave aí para olhar para a vida com mais leveza, com mais bom humor,
com mais alegria, né? As nossas relações e a vida por outra perspectiva. Também depende da gente essa parte, né? Que bom, Adri. Adri, aí a gente já está nos aproximando do fim. Acho que conversamos. Puxa, passa muito rápido. E eu queria, assim, queria compartilhar contigo a minha percepção da nossa conversa e queria te deixar, assim, para uma mensagem também, enfim, para alguma... Praticamente já trouxe, mas que tu reforces algo também, assim. Da nossa conversa, para mim, o que ficou, Adri, assim, tenham coragem, né? Vamos ter coragem para aprendermos a linguagem do afeto, a linguagem da aproximação, né? Vamos reconhecer que somos pessoas e que precisamos, e que eu acho que o que nos difere de qualquer outro tipo de ser, né? De ser, enfim, né? Material, imaterial, é a nossa capacidade de reconhecimento, de reconstrução, né? Estamos aqui para aprendermos, porque sabemos que é uma passagem, todo mundo sabe disso, né? Iremos para um outro lugar que não temos muito certo o que será, mas sabemos que aqui, não sei, a minha percepção, eu acho, e crença, eu acho que eu não acabo aqui, eu acho que aqui eu estou na passagem, acho que aqui estou aprendendo. Então, que a gente possa aprender, né, Adri, de uma forma legal, de uma forma feliz, que quando chegar lá no final a gente diga que valeu a pena, né? Todo esse esforço. Nossa, e aí eu até me emocionei. Porque quando você falou que o que ficou para você foi sobre coragem, eu fico muito emocionada, porque coragem é agir com o coração, né? E realmente a minha proposta é que a gente se comunique, se relacione através do afeto, que é o nosso coração, deixar o nosso coração falar, né? Então, quanto mais a gente conseguir cuidar dele, ele vai falar mais bonito, né? Então, que hoje, quem chegou aqui, esteve com a gente, vai assistir depois, receba essa mensagem direto no coração de vocês, que fique essa semente de afeto, e que a gente possa contribuir com vocês sempre, para que vocês olhem as relações através de uma aliança positiva, de uma liderança onde o líder é alguém que inspira, é alguém que afeta positivamente a sua vida e você se motiva a ser melhor por causa dele, porque encontrou com ele, né? Então, que a gente seja sempre essas pessoas para todo mundo que a gente encontrar, e muita gratidão pelo encontro com você nessa vida, que foi um presente, gente, da internet. Você com esse sotaque, com esse sorrisão, com essa pegada respeitosa. Muito obrigada, Nê. E assim, ó, da mesma forma, para mim, trazer pessoas que eu já acompanho e de alguma forma admiro, é um prazer também, é um presente, porque acho que o mundo online tem proporcionado isso, e não só o mundo online, eu acho que para algumas pessoas pega, né? Para algumas pessoas elas aceitam esse convite de aproximação. E Adri, assim, ó, siga nessa missão linda, assim, de transformar, de fazer diferença na vida das pessoas, de trazer o teu melhor, porque isso a gente enxerga, e o pessoal tá falando aqui, né? Sou muito melhor porque te encontrei, assim. Pessoal o tempo inteiro trazendo, né? A Adri é uma amor, ela é demais. Então, assim, o quanto isso, né, tem feito diferença na vida das pessoas, e para te encorajar cada vez mais de tu seguires, porque eu acho que tu estás no caminho, estás no caminho certo, né? A gente sabe quando as pessoas começam a nos retornar, é porque a gente está fazendo algo que está valendo a pena, né? Então, deu uma falhadinha? Deu? Não estou te escutando mais. Tu tá me escutando? Tá me escutando? Tá? Não? Também não?
Então tá, então vamos terminar.